E aí, meus bebês, boa tarde. Gravando mais uma aula aqui para vocês, né? Para a gente dar continuidade a esse assunto, falando sobre a emancipação política do Brasil. Eu pedi para vocês que vocês fizessem a atividade da página 505, né? Questão número 1. E aí, vamos lá corrigir primeiro isso, né? Para a gente dar continuidade ao assunto. Vamos lá. Tem um texto, né? Aí falando sobre justamente a questão da Confidência Mineira, ou Conjuração Mineira, né? E aí, vamos lá responder. Questão 1, letra A. De que forma o autor do texto caracteriza o movimento de 1789? Bom, galera, o autor ele vai ver o movimento como contraditório, sem unidade quanto aos seus propósitos e estratégias, certo? É importante a gente ver que essa é a visão que ele estabelece aí. Que distinção ele faz entre os inconfidentes quanto aos seus objetivos? Bom, ele os divide em dois grupos, né? Um movido por ideias políticos reformadores e outro que tinha como único objetivo a suspensão da derrama. Sim, isso é um problema da Conjuração Mineira, tá, galera? É interessante, a gente vai até ver alguns, né? A questão número 1, a letra D, vai até responder isso, questão relacionada à escravidão. Mas vamos lá, dar continuidade para a letra C. Para o autor do texto, o que explica a perda de entusiasmo por parte dos conjurados a partir de março de 1789? Bom, a questão letra 1, letra C, eles acreditavam na suspensão da derrama, cobrança que certamente exaltaria os ânimos da população de Minas Gerais, certo? Como a derrama foi suspensa, então dá uma segurada, né, uma freada no entusiasmo da galera. 1, letra D. Com base no que você estudou, qual era o outro ponto de divergência entre os inconfidentes? Bom, muitos deles divergiam em relação à questão da escravidão. A maioria deles era favorável à continuidade da escravidão. Não se esqueçam, eram pessoas ricas que fizeram isso e dependiam da mão de obra escrava. Bom, galera, agora a gente vai falar de uma parada muito legal, que é quando a família real vem para cá, para o Brasil. Meninos, o bloqueio continental, estabelecido por Napoleão Bonaparte, vai ser de extrema importância para que a família real venha para cá. Existiam documentos falando da questão de que colocar a sede do Império Português luso lá no Rio de Janeiro, já se falava isso em Portugal já há um tempo, porque tinham a consciência que Portugal, no cenário político europeu, já não era um país tão grande quanto foi no século XVI e no século XVII. Então, já se falava sobre isso. A partir de então, quando tem o bloqueio continental em 1808, Dom João VI e a sua família, juntamente com algumas pessoas da corte portuguesa, vêm para o Brasil, certo? É legal que muita gente fala que Dom João VI fugiu, mas na verdade não foi uma fuga, foi uma retirada, tá bom? Eles saíram, eles foram conscientes. Durante muito tempo a historiografia tentou menosprezar o fato, o político Dom João VI como um homem muito medroso, que foi carregado no colo quando ele foi para o navio. Não teve nada disso. Foi uma coisa muito bem planejada. Um grande exemplo desse planejamento é que quem numa fuga desesperada vai lembrar de trazer livros, né? Dom João trouxe os livros. A biblioteca continua até hoje no Rio de Janeiro, certo? Nos grandes pontos turísticos do Rio. Se vocês um dia que vocês forem lá no Rio de Janeiro, vão à Biblioteca Real, que é impressionante, tá? Fica a dica cultural aí para vocês. Bom, então Dom João vem, né, com a sua mãe, Dona Maria. Dona Maria já no Brasil é conhecida como Dona Maria a Louca, porque ela teve muito problema, ela acabou perdendo um pouco da sua sanidade, ela perdeu o marido, perdeu o filho mais velho. Dizia-se que tinha uma praga, né? Uma maldição na família dela. Então Dona Maria, ela não tinha mais condições de governar. E por isso Dom João passa a ser o chefe de Estado-Maior português. Ele é o príncipe regente, ele ainda não é rei.
Só depois, acho que em 1810, quando Dona Maria morre, ele torna-se rei de fato de Portugal. Bom, vamos tentar entender como é que foi isso. Dom João, quando decide vir para o Brasil, Portugal fica abandonada? Não. Portugal passou a ser controlada pelos ingleses. Ou seja, digamos, tinha um general que ele era Lorde Protetor de Portugal, certo? Ele cuidava, ele protegia Portugal dos franceses, certo? De Napoleão Bonaparte. Ele vai lutar juntamente com os portugueses que ali ficavam contra o exército napoleônico. Dom João vem para cá com apoio inglês. Quem traz Dom João para cá, quem guarda, né, a segurança de Dom João é a Inglaterra. Então, quando Dom João vem para cá apoiado pelos ingleses, a Inglaterra, obviamente, vai exigir muita coisa de Portugal. Dom João, então, começa a ceder algumas coisas à Inglaterra. Por exemplo, no Brasil havia pacto colonial. Quem tinha um controle sobre o comércio brasileiro era Portugal. A Inglaterra tinha muito interesse no comércio brasileiro. Muito interesse mesmo. A Inglaterra era uma nação totalmente mercantilista. Então, se os portos na Europa estão fechados, que portos de outros locais se abram para mim? Então a Inglaterra exige que o porto brasileiro seja aberto. Dom João VI, então, quando chega ao Brasil em 1808, a primeira medida que Dom João toma, a abertura dos portos às nações amigas. É interessante ver que aqui, mais uma vez, Dom João sendo esperto, né? Dom João foi esperto com Napoleão Bonaparte e agora aqui também com os ingleses ele dá uma despertinha. Bom, eu abro os portos às nações amigas. Isso não quer dizer que eu vou abrir o porto apenas para a Inglaterra. Eu vou abrir o porto a qualquer nação que é minha amiga. Quem não tem guerra, quem não tem relações afetadas com Portugal, pode vir comercializar no Brasil. Ou seja, ele... Não é João sem braço, né? Literalmente. Fazer assim, não, vou fingir, né, que a nação abria para minha nação amiga. Quem é minha nação amiga? A Inglaterra? Só ela? Não, tem outras nações amigas aí, né, Dom João? Então ele abre o porto às nações amigas. A Inglaterra, a abertura do porto para a Inglaterra foi extremamente vantajosa. Porém, a Inglaterra ainda queria mais, obviamente, exclusividade nesse comércio. Estou fazendo sua segurança, estou garantindo o seu país contra as forças napoleônicas e eu mereço um pouco mais. Então a Inglaterra exige algumas coisas. Em 1810, cria-se a Aliança e Amizade de Comércio e Navegação. Ou seja, em 1808, a abertura dos portos, 1810, um novo tratado. Esse de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação. Esse era exclusivo com os ingleses, tá bom? A Inglaterra exigia um certo monopólio, digamos assim, no comércio brasileiro, e os portugueses tiveram que ceder. Então, olha só como é que foi, olha como é que era a situação. Os produtos ingleses tinham 15% de impostos. A carga de imposto sobre o produto inglês era de 15%. A carga de imposto sobre o produto português era de 16%. Ou seja, vamos lá. O cara em Portugal, sei lá, pegar um exemplo aqui. Filipe, um português, ele produz porcelanas, xícara, né, sei lá, pratos, travessas. E eu tenho, por exemplo, um inglês que é Mr. Carlos Emanuel. Carlos também produz porcelanas. Meninos, olha só a que ponto Portugal chegou. A porcelana vendida pelo Carlos no Brasil seria mais barata do que a porcelana portuguesa.
a incidência de impostos dos produtos ingleses era menor do que os produtos portugueses. Portanto, os produtos que vinham da Inglaterra eram mais baratos. Bom, produtos, carga de impostos sobre os produtos ingleses, 15%. Carga de impostos sobre os produtos portugueses, 16%. Carga de impostos dos demais países, 24%. Portanto, se eu tenho um piano alemão e eu tenho um piano inglês, o piano inglês será muito mais barato do que o piano alemão, certo? O Tratado de 1810 garantiu isso para a Inglaterra. A partir daí, galera, é extremamente importante a gente perceber isso. Basicamente, o inglês ele vai ter o controle desde o nascimento até a morte do brasileiro. O Brasil foi inundado por produtos ingleses, inundado. Por que eu estou falando desde o nascimento até a morte? Sei lá, o local, né, a bacia onde era batizado o menino, provavelmente era uma bacia inglesa. E o caixão que ele morria, provavelmente era feito também na Inglaterra. Então, tudo era inglês. É interessante a gente ver que no início, com o tratado, né, de comércio e navegação, sei lá, de 1810, chegava um monte de atrocidade no Brasil. Por exemplo, chegaram, como é que é o nome? Casaco de pele, patins de patinação no gelo. Logicamente, todos esses produtos eles foram barrados na alfândega e enviados de novo para a Inglaterra. O cara chegou, mano, como que eu vou usar isso aqui? Não faz nem sentido, olha o sol, meu irmão, 40 graus. É um sol para cada um aqui, o maçarico ligado. Por que eu vou querer um casaco de pele? Por que eu vou querer um patins de patinação no gelo? Nem gelo tem aqui. Então, acontece. Esse tipo de atrocidade aconteceu no Brasil. Com o passar do tempo, o inglês entendeu e passou a enviar basicamente o necessário. O candelabro que o cara fazia o seu jantar à noite e tal, colocava as velas, era um candelabro inglês. Portanto, a gente é inundado, né, de produtos ingleses. Muitos se perguntam, como que isso prejudicou o Brasil? Bastante. O Brasil não precisava criar indústrias. Ele comprava muito barato. Então, manufatura no Brasil não existiu. Apesar de que, no período da administração joanina, que nós vamos falar agora, né, uma das medidas que ele adotou foi que era permitido a criação de indústrias manufatureiras no Brasil. A mãe dele proibiu lá na Conjuração Mineira. Lembra que eu falei para vocês? Foi proibido construir indústrias no Brasil. Dom João VI libera, fala pode construir, mas não surgiram, ou surgiram muito poucas por conta justamente desse problema que existia. Não tinha como competir com esse produto inglês, que chegava muito barato aqui ao Brasil. Bom, outras características da administração joanina. Bom, Dom João VI, ele vai criar o Banco do Brasil. Não é o mesmo Banco do Brasil que temos hoje, certo? O Banco do Brasil era mais ou menos como se fosse um banco central, certo? Onde ele basicamente vai emitir papel moeda, investir o dinheiro brasileiro, o dinheiro que tem aqui no Brasil em obras públicas, enfim, reconstruir coisas, né, no nosso país. Também cria a Casa da Moeda. Ele dá muita importância a instituições científico-culturais, como a imprensa régia. Isso fazia com que publicassem livros, folheto. O primeiro jornal passa a existir, certo? No Brasil. Assim, o primeiro jornal impresso, né, feito no Brasil. O primeiro jornal brasileiro é o Correio Brasiliense. Mas ele foi impresso lá na Inglaterra. Ele era redigido aqui no Brasil, mas ele era rodado lá na Inglaterra e trazido para cá. Depois, com a criação, né, da imprensa régia, de fato eu tenho o primeiro jornal do Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Eu trago a Academia Médico-Cirúrgica, eu crio o Teatro Real, o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, o Horto Real, a Biblioteca Nacional, ou a antiga Biblioteca Real. Eu trago a Academia de Belas Artes, eu trago a Missão Artística Francesa,
certo? Onde a gente vai ter o Debré que é um grande ícone da gente conhecer, o grande fonte histórica do período joanino, né, da história do Brasil nesse século XIX, que basicamente ele vai pintar o que é o Brasil. Dom João traz ele para cá para pintar, né, basicamente a sua família, tal, essas coisas. E ele não ele não para nisso. Ele vai pintar, vai escrever sobre indígenas, sobre os negros. Então, assim, fantástica a contribuição desse homem para o conhecimento da nossa própria história. Então, Dom João, ele transforma o Brasil. A importância de Dom João para o processo de independência do Brasil é fantástico. O Brasil, basicamente, é uma nação livre. É livre. Navios aportam no Brasil de todas as bandeiras. No Brasil, os produtos já não eram mais tão escassos por conta de Dom João VI. Por conta de Dom João VI, não, por conta da vinda da família real para cá. Eu tenho uma quantidade massiva de produtos chegando ao Brasil. O Brasil passa a ter imprensa, a população passa a ser mais estudiosa. Há um crescimento cultural dentro do nosso país, o crescimento como nação mesmo. E o golpe final de Dom João VI veio justamente em 1815. Galera, nós vimos, 1815, eu tenho o Congresso de Viena. E um dos princípios estabelecidos no Congresso de Viena é a restauração. Voltam às antigas monarquias. Ou seja, Portugal deveria voltar a ser a sede do Império Luso. Ou seja, a família real tem que voltar em 1815 para lá. Só que Dom João VI não toma essa atitude. Para piorar a situação, Dom João VI, em 1815, olha só, ele transformou o Brasil Reino Unido a Portugal e Algarves. Queridos, o Brasil sai de condição de colônia, passa a ser um reino unido a Portugal, e eu ainda tenho um fato que é muito louco. É muito louco. Toda a riqueza desse reino vai para onde a família real está. E a família real decide ficar no Brasil. Ele justifica, assim, então, a sua permanência no Brasil. Quando ele transforma o Brasil, Reino Unido a Portugal, fala assim, bom, ok, tem que voltar. Aqui agora é Reino Unido, a Portugal. E a sede do Império vai ser aqui. A família real ficou aqui. Então, toda a riqueza desse reino convergia para o Rio de Janeiro. Não, então peraí. Eu tô querendo dizer, olha só. Galera, vamos parar para pensar. Na prática, Portugal é quase como uma colônia nossa. Porque a riqueza do Reino Unido a Portugal está vindo para cá. Portanto, as riquezas que tem em Portugal, a riqueza, o dinheiro que tem lá, vem para cá. Há uma inversão de valores. Eu não preciso dizer que a população portuguesa ficou full pistola com isso, né? Não preciso dizer, né? A situação ficou muito difícil para Dom João VI, que vai ter um problema. Esse problema se chama Rebelião Liberal do Porto. Ali, Dom João percebeu que ele não estava brincando com gente fraca não, tá bom? Meninos, beijos, tchau, tchau. Prazer revê-los. Aproveitem amanhã o feriado. E até mais. Até quinta-feira. Beijos.